olha só. Como vocês já sabem, acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Em relação às questões do Enem, que nós temos questões de grau baixo, de grau médio, de grau difícil, né, nas questões do Enem. E é muito importante que, se você tiver que escolher entre qual questão responder primeiro, ou melhor, eu vou perguntar para vocês, né? Se vocês tivessem que escolher, né, seu tempo é limitado, você precisa escolher entre fazer questões difíceis e fáceis, o que vocês escolheriam? Fácil. Eu escolho fácil. Exatamente. Então, quando nós estamos falando em Enem, você precisa acertar as questões fáceis, né? Porque se você acertar as difíceis e não as fáceis, o sistema que é chamado de TRI, né, que é Teoria de Resposta ao Item, aí eu acho que é até justo isso, né? Um sistema bem justo, porque ele analisa se você tem competência e habilidade para responder a questão, né? Se você tem a base necessária para responder a questão. Então, se você responde a questão difícil, mas não consegue responder a fácil, ele entende que você chutou, né? E não que você tenha a base, e aí você acaba perdendo o ponto, né? Agora, mais uma pergunta. Se você tiver, você está fazendo uma questão difícil, ok? Só que você não sabe, você tentou de todas as formas, você não sabe a resposta, o que você faz? Deixa em branco ou responde? Ou chuta? Professora, vale mais a pena chutar, né? É o que minha mãe sempre me falou. Minha mãe, ela sempre falou, Fabrício, nunca deixa nada em branco, porque se você chutar, não tem nada a perder. vai dar certo. Exatamente, muito bem. Porque a questão difícil, ainda que você perca ponto se você não acertou a fácil, mas ela ainda assim vale ponto, ela vale menos, mas vai valer ponto. Oi, querida. A Gabi tá no lobby. Ok, liberei. Então, entre não responder e responder, é melhor responder, porque é melhor ganhar pouco do que ganhar nada, certo? Muito bem. Então, olha só. Nossa, tem 2 vezes a Gabriela aqui. Então, vejam bem, aqueles exercícios cansativos, né, que a gente passa em sala de aula, né, que a gente passa de A a Z, né, que esses são os exercícios fáceis que caem no Enem, que são aqueles que são diretos, eles vão direto ao ponto. O enunciado, ele é super direto. Okay? As questões médias já tem ali algum gráfico, pode ter alguma tabela para você analisar. E as questões difíceis, além das competências que você precisa ter nas questões que são básicas e nas médias, também pode apresentar aí uma situação problema para você resolver, certo? Então, olha só, nós vamos começar agora, ok? Vou compartilhar aqui, ou melhor, já compartilhei. Vocês estão vendo aí minha tela, certo? Sim. Okay. Então, assim, nós vamos partir do princípio. Nossa, eu acho que a Gabriela está com problema, porque não entrar. Pro, eu consegui, Pro. Conseguiu? Então, esse monte de Gabriela que está aparecendo aqui. Tá aqui para eu admitir. Meu Deus, Pro, eu não sei. Eu não entendo dessas Tá bom, coisas. você tá aí, tá ótimo. Muito bem, ó. Então, nós vamos começar pela primeira questão aqui. Eu coloquei sobre o que se trata, ok? Peguei questões baseadas nas revisões que nós já fizemos e também de orgânica, ok? Para nós praticarmos. Então, olha só, nós vamos nos basear nas metodologias ativas, então eu vou permitir que primeiro você leia a questão, ok? Para nós discutirmos, bom? Muito bem, então olha só. Primeira questão, nós temos aí, é sobre propriedades da matéria,
diz o seguinte: ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmica não esmaltada para conservar a água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre por quê? Agora eu vou te dar um minutinho para você analisar as alternativas para que nós possamos discutir. Por que a moringa deixa a água no seu interior em temperatura inferior ao do ambiente? Professora, Diga, querido. pode dar um pouco de zoom na tela que eu não tô enxergando. Aí, obrigado. O ruim é que eu não consigo colocar todas as alternativas. Vou deixar um tempinho e depois eu rolo para baixo. Tá. Pronto? Podemos? Sim, pronto. E aí, o que vocês acham? Por que a água no interior da moringa tem temperatura inferior? A ser a única que tem uma resposta plausível, né? Sim. Todas as Mas outras respostas são meio vagas. Meio nada a ver, né, Fabrício? É. Então, nós temos aqui a moringa, ok? Dentro nós temos a água. A moringa é feita de barro. O barro é, sim, poroso, portanto, o que acontece? A água atravessa, né? Ela vai atravessar a moringa. E aí, o que vai acontecer? A água está no estado líquido, certo? Uhum. E o que vai acontecer? Ela precisa de calor para passar para o estado de vapor, certo? Como é que chama esse processo mesmo? Exotérmico ou endotérmico? Esse Receber processo calor é exotérmico, né? é o que, Fabrício? Receber calor é exotérmico. Não, ao contrário. Primeiro, para a mudança de estado, ela precisa receber energia, nesse caso, Isso. ou libera energia? Tá liberando, não é, Pro? Não, tá liberando. Ó, vamos falar de maneira mais clara. Por exemplo, quando você coloca a água na panela e leva ao fogo, a água, ela começa a ferver por quê? O que você forneceu para ela? Calor. Energia, elas certo? Certo. Exato. Então, toda vez que nós estamos mudando do estado sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, nós temos o processo endotérmico, ok? Delta H, que é o quê? Maior ou menor que zero? maior. Maior que zero, ok? Então, esse processo é endotérmico. Se for a volta, por exemplo, o gás se transformando em líquido e o líquido se transformando em sólido, aí já é o inverso. Por exemplo, quando você está tomando banho e você percebe que o azulejo do outro lado do banheiro ficou molhado. Por que ele ficou molhado? Porque o vapor d'água, quando encostou na superfície fria, perdeu energia, liberou calor, certo? Então, o processo da volta sempre vai ser exotérmico, tudo bem? Delta H menor que zero. Fala, querido. Mas eu lembro que quando a gente estava estudando sobre isso, a gente precisava associar
o processo endotérmico com ambientes mais frios e o exotérmico com mais quente. Mas aí você está falando de equilíbrio, Fabrício. Aí você está falando de outra coisa. Está falando de equilíbrio químico. Tá? Beleza. Tudo que você está citando é equilíbrios químicos. Então, gente, aqui o que vai acontecer? A água, no estado líquido, ela precisa de calor para mudança de estado, certo? Para evaporar. E ela vai roubar esse calor de quem? Da vizinhança. Qual que é a vizinhança? É a moringa e a água líquida, ok? Dentro da moringa. Por isso que a temperatura da água diminui. Então, qual seria a alternativa correta, crianças? C. Muito bem. Perfeito. Número 2. Número 2 vem falando a respeito do ciclo da água. Diz assim: o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase. E a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é: analise, por gentileza, as alternativas. O exercício está falando a respeito do quê? Ué, se ela está começando a subir para a atmosfera, é evaporação. Muito bem. Então, você tem a água, ó, a água líquida, certo? Que absorveu o calor e mudou de estado. Começa a subir porque qual é o processo? Evaporação. A evaporação, ok? Então, aqui nós vimos propriedades da matéria, mudanças de estado. Agora aqui, olha, mistura. O assunto agora é mistura, ok? Vai falar a respeito de uma estação de tratamento de água. Ok? Então, olha só, diz o seguinte, a questão. Na atual estrutura social, o abastecimento de água tratada desempenha um papel fundamental para a prevenção de doenças. Entretanto, a população mais carente é a que mais sofre com a falta de água tratada. Em geral, pela falta de estações de tratamento capazes de fornecer o volume de água necessário para o abastecimento ou pela falta de distribuição dessa água. No sistema de tratamento de água apresentado na figura, que é esse que está abaixo, a remoção do odor e a desinfecção da água coletada ocorrem, respectivamente, nas etapas. Então, remoção de odor e desinfecção da água. Vocês conseguem enxergar bem aí essa? Mais ou menos. Mais ou menos. Dá. Para eu aumentar um pouquinho. Deixa eu conseguir aumentar. Melhorou um pouquinho, né? Então, olha só. Então, você tem aqui você tem o rio, ok? A água é captada do rio, certo? E aí ela entra pelos dutos aqui. Então, você tem a primeira etapa aqui, é o bombeamento dessa água. Aí nós temos a segunda etapa, a terceira, a quarta, a quinta. Dá uma analisadinha. Dá Professora, 30 segundos. tem só como... Tem as alternativas, só pra gente analisar? Às vezes dá pra eliminar alguma coisa? Vou ter que diminuir aqui. Beleza, valeu. Beleza. Então, ele está perguntando remoção do odor, ok? Remoção do odor e desinfecção.
Eu acho que é 2 e 5. Eu também tô achando. É, Qual? 2 e 5. A D. Por quê? Porque Responsável por remover odor? na verdade, eu fui mais pela desinfecção. Eu fui pela desinfecção. Pelo odor eu não sabia. Desinfecção, o que vocês colocaram aí? O cloro, né? Cloro, o flúor, O flúor é por conta das cáries, né? O flúor ele é colocado na água, mas para desinfecção, para matar mesmo as bactérias, é o cloro, ok? Eu sei que é tudo na mesma parte. Aí é por isso que eu fui a substância responsável por tirar o odor é o cal, no caso do segundo? Não. O cal é só para alcalinizar a água. Na verdade, quem é responsável por tirar gosto e odor é o carvão. Isso, tá? É o carvão ativado, ok? Ele que tem a função de tirar o odor. Então, sim, seria 2 e 5, ok? Classificação de carbono. Esse daqui vocês já fizeram em sala, né? Nós temos aqui o nanokid, bem ruim de ler. Pode falar já. Meu velho amigo. Ele quer saber, vou até já passar aqui para vocês, ele quer saber onde existe carbono quaternário. Na mão. Na mão. Eu vejo essa questão em tanto lugar, o tempo todo. Sim, todo lugar tem. Ô, Bia, lembra aquele simulado que a gente mandou uma para outra? Tinha. Você colocou. Nossa, eu já vi na escola antiga umas 4 vezes, aí eu vi aqui no Drummond, aí você mandou, eu misericórdia. Se tinha em todo lugar, não podia faltar aqui. Olha só, prestem atenção. Questão 5. Na questão 5, vamos trabalhar química orgânica. Diz o seguinte: as abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma abelha operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxi-DEC-2-enoico, enquanto as abelhas operárias produzem ácido 10-hidroxi-DEC-2-enoico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química, ok? Então elas enxergam através da química. Aí o exercício diz o seguinte: as moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pela abelha rainha e operária possuem diferença na. Então, como você resolveria este exercício? A primeira coisa que você faria, qual é? Fazer a estrutura deles. Fazer o quê, Fabrício? Montar a estrutura? Por onde a gente começa, Fabrício? Vamos começar aqui pela abelha rainha. Como é que a gente monta essa estrutura aí? Quantos carbonos tem essa estrutura? Para ir mais rápido, às vezes não precisa nem disso. É onde vê onde que tá o 9 e o 10 dos 10 carbonos. Para ver onde fica o hidrógeno. A gente só vai montar por conta daqueles que não conseguem ter essa sacada que você fez, tá? Então, gente, e aí? Qual é a quantidade de carbonos, pessoas? 10, tem o 10 ali. Tem o 10, aí no 2 tem o N. Isso. Então tá, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É um ácido, certo? Aí o exercício diz que no carbono número 2 tem uma dupla ligação. 1, 2, no número 2 tem uma dupla, certo? E no carbono número 9, coloca o quê? Hidróxido, verdade. Não vou colocar os hidrogênios por conta da poluição, mas vocês estão me compreendendo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, da mesma forma, temos aqui
também no segundo carbono uma dupla, porém, agora na operária, nós temos a hidroxila no carbono número 10, certo? Então, olha, vamos analisar aqui. Qual é a diferença entre essas duas estruturas? É a fórmula estrutural? É a molecular? Não. É o tipo de ligação? Contagem do número de carbonos? Ou a identificação dos grupos funcionais? A primeira, o grupo estrutural, quer dizer, a fórmula estrutural delas. Yes. Grupos funcionais são os mesmos, né? Ácido, e nós temos aqui o grupo álcool. Agora, se nós contarmos os carbonos, também são os mesmos. A única diferença é o quê? A posição aqui da hidroxila, certo? Então, isso dá diferença na fórmula estrutural. Diga, querido. Na verdade, dava para fazer essa daí, tipo, bem mais rápido, até porque se você analisa todas as alternativas, a fórmula estrutural é a única que realmente poderia mostrar a diferença entre dois compostos, porque eles não vão ter coisa igual. Todas as outras, existem compostos que têm infinitas formas de ter igual a outros compostos. Exatamente. Analisando só a nomenclatura, você já conseguia responder, certo? É o que a Bia falou no começo. Ok? Número 6. Questão sobre tabela periódica. Diz o seguinte: na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades físicas e químicas tão parecidas como as do elemento de número atômico 73, que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio e Tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. O exercício pede. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a... Ele falou a respeito da similaridade das propriedades químicas e físicas desses dois compostos. Como é que você resolveria essa questão? Primeira coisa, o que você faria? O exercício não forneceu tabela periódica para você. Qual informação você precisa analisar? Tem que fazer o Linus Pauling de 41 e 73. Yes, Fabrício! Nossa Senhora! Ei. É isso mesmo. O que foi? Qual que é o nome que eu esqueci? Distribuição eletrônica de Linus Pauling, é isso mesmo. Ok? O exercício não forneceu tabela, né? Como ele não forneceu tabela, ele deu os números atômicos, então a gente precisa fazer a distribuição para descobrirmos qual alternativa é a correta. Então, olha, começando pelo nióbio, que tem número atômico 41, como ficaria a distribuição de 41 elétrons? Falem para mim. Mas eles têm as mesmas características químicas e físicas. Eu preciso fazer isso? Não pode ser AC? Repete, querido, de novo. Tipo, se eles têm as mesmas características químicas e físicas, eu preciso fazer a distribuição? Não pode ser AC? Será? Vamos ver. Verdade. Vamos fazer para ter certeza, tá? Vamos fazer para ter certeza. Olha só, como é que fica a distribuição de 41? Fala para mim. Pelo amor de Deus. Peraí, professora. Deixa eu puxar meu Linus Pauling aqui. Um S2, um S2, 2S2, 2P6, 3S2. 3S2. 2P6, 3S2. 3S2, aqui deu 20. Certo. 3. 3P6. 3D. Depois do 3D. 10, né? 3D10.
Já tá no 3D10, Pro? Tô no 3D10. Depois do 3D10, qual vem? Desculpa, é que eu não tô na mesma aba. 4. P6. 4 P6, deu 36. 5S2. 5 S2. 4D. Tava em quanto? 10. 5 S2, ó. 36, 38. 4D. 3. 3D. 4, 3. D3. Muito bem, 3D3. Ó, só por aqui já dá para saber que a A é falsa, né? Tá falando que os dois têm o elétron, ó, por terem elétron no subnível F. Não é verdade, né? Por aqui já deu, a A já foi dispensada. Vamos fazer do tântalo. 73, vamos lá. Eu copiei a primeira parte do 41. Só para lá no 4D. Fazer? Vocês sabem que a gente pode simplificar isso aí, né? Por exemplo, a gente pode pegar a distribuição eletrônica do gás nobre anterior e mais próximo, que seria o xenônio, certo? Que tem 54 elétrons, certo? Ok? Então, a gente vai partir daí. Se você for observar, você vai perceber que a distribuição até esse ponto é a seguinte, olha só. O xenônio em 5S2, 4D10, ok? E 5P6. Tá? Então, até aqui dá 54. Então, a gente vai prosseguir a partir daqui. Então, deu 54. O próximo no diagrama de Linus-Pauling é o 6S2. Certo? Então, 54 mais 2, 56. Depois, nós temos o 4F. 4F. 12? Ou é 16? Quanto? F é 14, né? 14. Certo? Quanto deu até aqui? 54 mais 2 mais 14. Quanto deu? 70. É, 70. Quanto falta para 73? Faltam 3, certo? O próximo subnível é o 5D3. Olha só, gente, seguinte, se eu perguntasse para vocês nessa distribuição dos dois, ok? Qual é a camada mais externa? O que vocês me diriam? O que a gente tem que saber sobre tabela periódica é isso daqui é básico, ok? Qual é a última camada? O que vocês me diriam nessa distribuição? Tanto do... É o que tem um número quântico maior, não é? Isso mesmo. Então, por exemplo, do nióbio. Qual é a última camada do nióbio? Nióbio de cima é o 5, então. Qual? 5. 5 S2. S2, ok? Que é a camada mais externa, ok? No caso do elemento tântalo, qual seria a última camada? 6S2? 6S2, perfeito. Agora, em relação à localização, a tabela periódica, ela é o diagrama de Linus-Pauling escrita, certo? E o que é o diagrama de Linus-Pauling? Ele é uma distribuição por ordem crescente de energia, ok? Ordem crescente. Então, assim, onde você para na distribuição é o bloco onde o elemento está localizado. Então, por exemplo, se eu perguntasse para vocês, esse elemento é um elemento representativo ou é um elemento de transição? O que vocês me diriam? Isso é importante. Tem que ir pelo último subnível que foi escrito ou pelo último subnível da camada de valência? Sempre quem determina se ele é representativo ou de transição é o mais energético. O mais energético é sempre o último na distribuição. Então, okay? eles são de transição porque é D. Isso, perfeito, Fabrício. Então, olha só, gente.
Se terminar em S ou P, ele é representativo, ok? Se terminar em D ou F, é de transição. Se terminar em D, é transição externa. Se terminar em F, é transição interna. Tudo bem? Agora, se eu perguntasse para vocês, qual é o período onde esses elementos estão localizados? Que me diriam? Qual o período da tabela? Terceiro, Terceiro, Fabrício. não é? O Ah, não, nióbio, não. por exemplo. Não é pelo subnível mais energético, é pela camada de valência que tem que contar, né? Ali em cima, o expoente. Perfeito, exatamente. Quem determina a posição na tabela, ou seja, o período, a linha em que o elemento está localizado, é a última camada. Então, no caso do nióbio, qual seria o período? Segundo período. Seria o quinto período. É, o quinto Ok? período do número quântico, tá? Última camada. E no caso do tântalo, seria o sexto período. E se eu Gente, perguntasse a família, criança? a gente já tá falando da família. E família? Então, bro, Como a é que a gente define família, família? a família, ela é pela última camada de valência ou pelo subnível mais energético? É isso que eu tava falando da outra. Muito bem, olha só, excelente sua pergunta. Seguinte, se o seu elemento for representativo, você vai somar os elétrons da última camada, da camada de valência, ok? Se for de transição, você vai somar os elétrons da última mais os mais da camada mais energética, ok? Então, olha só. O que acontece aí? Em relação ao nióbio, como é um elemento de transição, nós vamos pegar os elétrons da camada mais energética, ok? Com os da última camada. Então, 5 mais 3, eu já dei a resposta. 3 mais 2 é igual a 5. Ou seja, esse elemento está no grupo 5. E esse daqui? E o de baixo, o tântalo? Mostrou o seguinte. Ai, Google não está te chamando, filho. Fale para mim. Também. Ó, última camada mais energética. O que a gente faz? Soma os elétrons. Então, 2 mais 3 é igual a 5. Eu pergunto aos senhores, eles estão na mesma família, sim ou não? Estão na mesma família, mas não estão no mesmo período. Não no mesmo período, mas na mesma família. Aí vem a parte importante. O que indica o período, o que indica a família? Ué, a família é a coluna e o período é as linhas horizontais, né? Não, mas tem um significado, Fabrício. O que significa um elemento estar localizado no quinto período da tabela? Qual é o significado disso? Significa que ele tem 5 camadas eletrônicas. Isso. Certo? Ok? Então, gente, isso vocês não podem esquecer. Então, período vai indicar camadas. Ok? Então, se ele está no sexto período, ele tem 6 camadas. Se ele estiver no quinto, ele tem 5 camadas. E o que indica a família, pessoas? O que indica a família? O número de elétrons que ele vai ter nessa última camada? Perfeito. Número de elétrons. E aí, o que acontece? Por que os elementos foram organizados em grupos? Se você prestar atenção, você vai perceber o seguinte. As colunas ou famílias agrupam elementos que tenham propriedades semelhantes, ok? Então, isso está ligado ao número de elétrons que tem na última camada. Como eles apresentam a mesma quantidade de elétrons, então eles estão localizados no mesmo grupo, porque têm propriedades semelhantes, ok? Químicas e físicas. Então, agora eu volto para o exercício. Me dá a resposta. Não sei, né? Que a Fernanda tinha falado assim. E tudo que a gente fez, qual é a resposta certa? Sei, que a Fernanda tinha até falado antes, né? Muito bem, certo?
Então, alternativa C, pertencem ao mesmo grupo, a gente viu pela distribuição eletrônica. Como pertencem ao mesmo grupo, elementos que estão localizados no mesmo grupo apresentam propriedades físicas e químicas semelhantes. Tudo bem? Mais um. Agora, propriedades dos compostos orgânicos. Okay? Propriedades dos compostos orgânicos. Então, vem falando a respeito dos hidrocarbonetos, que são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo. O petróleo é a maior fonte de hidrocarbonetos que nós temos. E, normalmente, são separados por destilação fracionada, com base em sua temperatura de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Okay? Então, você tem aí 4 frações, você tem a faixa de temperatura dessas frações, ok? Você tem o material que pode ser, né, a composição dessas frações e a quantidade, a variação da quantidade do número de carbonos. E aí, você precisa responder o seguinte, ó, na fração 4, está perguntando, na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Ele quer saber o porquê. Baseado em tudo que a gente já discutiu em sala este ano, né, sobre as propriedades dos compostos orgânicos, analise, por favor, a fração 4, todo o conhecimento que você já adquiriu até aqui e me responda qual é a alternativa correta. Professor, ele estava se referindo no caso do ponto de ebulição maior, esse que é o ponto da questão? Exato. Então é pelas forças intermoleculares. Vai variar de 260 a 350. É isso que ele quer saber. Por quê? E na fração 4, você tem essa faixa de temperatura maior. É isso que ele quer saber. Olha, geralmente o que mais pega em relação ao ponto de ebulição é as forças intermoleculares mais intensas. Mas aí tudo são só hidrocarbonetos, não grupos óxidos nem nada, né? Porque são hidrocarbonetos, a gente não pode ter força mais intensa do que outra, não é isso? É isso que você quer dizer? Eu não sei, se eles fazem tudo, eles fazem forças de London, né? Eles não têm um OH, não tem... Tem um outro fatorzinho que você poderia citar aí? Tem um outro fator? Analisa um pouquinho de tudo que a gente já falou a respeito das propriedades em relação à temperatura de ebulição. O que mais a gente poderia pontuar aí? Número de ramificações. Número de ramificações? Não sei, eu apostaria na força termomolecular, só que não deu para ver a questão. Você quer ler a questão? Aqui, ó. Peraí. E aí? Chegaram a um veredito? Posso ver ali as alternativas? Peraí. Alternativas. E aí, dona Gabriela? O que a senhora acha? Pro, não é a letra E? Ele é maior. Seria a letra E? Cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada? Será que é isso? Pronto, eu posso? E aí, Fabrício, o que você acha, Fabrício? Pro, quanto maior a quantidade de carbono, mais difícil, não é? Porque maior a parte amolar fica mais forte.
Mas então você não quer dizer que a cadeia vai ser quebrada, certo? Porque não é porque vai mudar de estado que vai quebrar a cadeia, não é verdade? Sim. Certo? Então eu acho que essa daqui não rola. Só por conta da parte do quebrado, né? É dizendo que a cadeia está quebrada. Quando a gente quebra as cadeias dos compostos do petróleo, aí a gente está falando de craqueamento, já é outra coisa. Todos eles são só hidrocarbonetos sem grupos funcionais. Eles fazem forças de London. Só que eles têm cadeias carbônicas ou maiores ou menores. E cada vez que vai sendo maior ou menor, as forças vão ficando cada vez mais intensas, né? Tipo, o que mais pega para ser o ponto de ebulição seria a força intermolecular, sendo de qualquer coisa aí. Então, Fabrício, mesmo... olha, você... Oi. É o cara. Certíssimo, olha só. A gente poderia pensar de duas formas diferentes. A gente poderia analisar o seguinte, né? Na tabela a gente percebe que aqui nós temos a maior quantidade de carbonos. A gente viu que quanto maior a cadeia carbônica, você vai ter uma maior temperatura de ebulição, certo? Ou nós podemos sim analisar em relação às forças intermoleculares. Aí, como o Fabrício falou, mas o hidrocarboneto faz o mesmo tipo de força, que é a força de London, certinho. Porém, olha só, Fabrício, por exemplo, né, nós temos uma molécula menor aqui e uma maior aqui, ok? Um pouco menor, que eu estou vendo diferença. Então, nós temos uma molécula menor e uma molécula maior. O que acontece? Olha, como é que eu vou chamar isso daqui? Superfície de contato. Superfície de contato. Então, peraí, eu tenho o mesmo tipo de força de polo instantâneo e de polo induzido nas duas, porém, a superfície de contato naquelas que são menores é menor. Então, a intensidade da força também vai ser menor, certo? E naquelas que têm a cadeia maior, a intensidade vai ser maior. Então, a gente pode concluir que quanto maior a cadeia carbônica, mais intensas serão as forças intermoleculares, né? E se as forças são mais intensas, independente de serem iguais, do mesmo tipo, o que vai acontecer com a temperatura de ebulição? Vai aumentar. Certo, Fabrício? Mas você pensou certo. Ok? Só faltou o que aqui? A superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior vai ser a temperatura. Ok? Tudo bem? Porque a intensidade aumenta. Então, qual seria a alternativa correta? D. A D. Certo, crianças? Tudo bem? Então, vamos lá. Para a próxima. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Essa daqui é uma questão de interpretação, né? Na realidade, é uma questão de gestão ambiental, meio ambiente, tá? Diz o seguinte: o concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado à areia, a brita e a água. A areia é normalmente extraída de leitos de rios e a brita oriunda de fragmentação de rochas. Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desses materiais. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado moído em substituição ao particulado rochoso graúdo na fabricação de novo concreto, obtendo um material com as mesmas propriedades que o anterior. E o exercício 7. O benefício ambiental gerado nessa proposta é o quê? É a redução do quê? Se eu fizer assim, atrapalha vocês? Ó. Se eu deixar assim, dá para ler ou não? Tem que dar um zoom, né? Melhorou? Mais ou menos, mas... Menos? Dá para ver?
Acho que dá, peraí. Então, vamos lá. Então, ele fala que a areia é extraída dos leitos dos rios e a brita vem de onde? De fragmentos de rochas, certo? E aí ele está perguntando. Olha, aqui ele dá a proposta, né, a proposta para evitar esse impacto ambiental, e ele pergunta, o benefício ambiental dessa proposta qual é? Se ele está reclamando do concreto, então... Se ele está reclamando das coisas que acontecem pela utilização do concreto, tem que ser uma alternativa que tem a ver com concreto, né? Olha só, Fabrício, dá uma lidinha aqui nessa parte, que ele vai falar exatamente de quem é que ele está falando. Essa aqui é a proposta. Dá uma lida. Bem minuciosa, presta bastante atenção. Ô, Pro, não é da água, porque para tirar o que sai do meio da rocha, precisa da água também para poder peneirar. Que é a redução do consumo de água? Olha só, a proposta é para substituir, porque no concreto, quando você compra, quais são os componentes principais? É a brita e a areia, certo? Não é isso? Será que é a redução do consumo de água que ele quer? Tem certeza? Dá uma lida bem nessa parte aqui que eu destaquei em azul. Dá uma lidinha nessa parte. Ele está falando. Qual é a proposta? Quem ele deseja substituir, ele está falando na proposta. É a Pro. Quem? A extração da brita. Muito bem. Então, olha só, o objetivo é substituição ao particulado rochoso. Se você observar mais acima, quem que é o particulado rochoso? Quem que é oriundo de rocha? É a brita, certo? Então, ele quer reduzir o quê? A extração da brita. Bem? Isso daqui é super fácil, né? Isso daqui vocês conseguem resolver assim, porque está muito ruim, né? O exercício vem falando, diz o seguinte, a produção mundial de alimentos poderia ser reduzida a 40% da atual sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais, subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Então, nós temos aqui as duas estruturas, ok? Dos dois biopesticidas. E aí o exercício pede o seguinte, identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Então, olha só, se eu virar, acho que vocês não enxergam, né? Se eu aumentar assim. Dá para enxergar? Dá. Tá? Então, olha, identifica aí quais são as funções presentes. Na segunda já dá pra ver que tem ali um álcool que não tem na primeira, né? Tem um álcool. Tem um OH ali na Tô falando da segunda, tô falando aqui. Na segunda tem um álcool. Que no caso não tem na primeira. Tem cetona, tem éster. Então, isso é uma cetona. Aqui você tem álcool. E aqui o que é? Éster. Éster. Então, agora analisa de cima. O que a gente tem? Quais são as funções presentes? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Só tem cetona e éster. Então, aqui nós temos a função éster e aqui nós temos a função
cetona. Então, ele perguntou o que é comum, né? Éster e cetona. Então, qual seria a alternativa correta? Éster e cetona, que é o que é comum a eles, né? Então, seria a letra B. B de bola. Ok? Olha só. Deixa eu pegar um aqui super interessante. É a 12. Essa aqui é legal. Isso, essa daqui a gente trabalhou em sala também. Vai falar sobre a hibridização. Ok? Vou deixar vocês lerem a questão primeiro. Ok? Então, olha só. Vou dar para vocês um minutinho. Se eu fizer assim, atrapalha, né? Vocês conseguem ler assim ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Ó. Melhorou? Aí aparece a questão inteira. Olha só. Certo? Então, essa questão é sobre geometria molecular e hibridização. Dá uma lida. Vou dar para vocês um minuto. Nós tratamos desse assunto ainda em sala de aula, no começo do ano. É um assunto que o positivo não cobra, não tem na apostila, porém, sempre cai em vestibulares, cai no Enem. Dá uma revisada aí no seu caderno. E aí? Pronto? Análise feita? Mais ou menos. Vamos lá, vai pro... Então, vem falando a respeito do grafeno, diz que essa daí é uma das formas alotrópicas do carbono. O que é um alótropo mesmo, gente? Não lembro. Tem o mesmo tipo de elemento químico, mas formam compostos diferentes, certo? Então, aqui no caso, a gente só tem carbono, ok? Olha só, diz que ele é constituído por uma folha planar, arranjo tridimensional, tá falando planar, isso aqui é uma palavrinha muito importante, de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. A sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. Okay? Então, ele está pedindo, nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação ou hibridização. De que tipo? Vocês se lembram disso? S3, 2, diga, querida. Eu vou ter que sair, que eu tenho aula da cultura inglesa agora, tá? Tá bom, meu bem. Boa aula para você. Obrigada. Bom? Muito bem, vamos lá então. Última questão, né? Porque também já deu horário. Olha só. Fabrício, você lembra? Gabriela? Lembro que o número de saída deles, menos 1, é o número do SP dele. E aí todos eles estão tendo 3 saídas. O que é hibridação? Ou hibridização? O que é? Não era disso que eu tava falando, negócio do SP e tudo mais? Sim, tem tudo a ver. Da saída deles, então. Todos os carbonos ali, eles têm 3 saídas, então eles vão ser SP2. Tem 3 saídas ou 4? Não sei, peraí, volta lá em cima. Deixa eu ver, rapidinho, por favor. Você tá indo na parte mais já direta ao ponto. Olha só, hibridizar quer dizer misturar, certo? Por que essa teoria aqui foi criada?
porque não se conseguia explicar por que o carbono consegue fazer 4 ligações, certo? Não dá para explicar, porque quando você faz a distribuição eletrônica, o número atômico do carbono é 6, certo? Como é que fica a distribuição eletrônica de 6 elétrons? Fala para mim. 1s2, 2, 2s2, 2p, 2p2. 2p2. Olha só, então, pegando aqui a última camada, então nós teríamos 1, 2, 1, 2, certo? Seria isso, ok? Então, não dá para explicar como é que ele consegue fazer 4 ligações. Então, por isso, houve essa teoria em que você tem a mistura dos orbitais. E aí nós temos o tipo sp3, ok? sp3. O sp3 sempre te dará ligações simples. Ok? Como é que nós chamamos as ligações simples? São as ligações sigma. Ok? Estão lembrando disso? Uhum. E aí nós podemos fazer outras misturas. Por exemplo, nós podemos ter o S com P1 e P2. Então fica S, P2. E aí você tem um isolado. Nesse isolado, você pode ter a ligação pi, que é uma dupla. Ou seja, carbono, aqui você vai ter duas simples, certo? E aí você tem uma ligação dupla. Então, esse é o tipo sp2, ok? Então, sp3 são 4 ligações. Na sp2, você tem uma dupla e 2 simples. E na sp? Na sp você tem um orbital s junto com o p, e aí você tem ainda o P2 e o P3. E aqui você pode sim ter pi, ok? Ou seja, aqui existe aquela possibilidade de fazer 2 duplas, ou ainda uma tripla e uma simples, ok? Então, olha só, agora analisando a geometria, gente. Analisando a geometria dessas moléculas. Então, se forem 4 ligações, nós temos sp3, certo? Por exemplo, a molécula de metano. Qual que é a geometria dessa molécula? Que geometria é essa? Trigonal, pô. Olha, tem certeza, Fabrício? Não sei, tem dificuldade com geometria. Geometria molecular. Essa daqui é a tetraédrica, ok? Aqui, olha, nós temos a seguinte geometria, olha só. Enquanto aqui nós temos um ângulo de 109,5 graus, na sp2 a gente vai ter um ângulo de 120 graus. Qual geometria é essa daqui? Agora é trigonal. Ah, agora sim. Trigonal plana. Ok? Essa é a trigonal plana. E aqui nós temos, olha só o ângulo. Linear. 180 é linear, né? Isso. E aqui, Fabrício? Aqui também vai ser 180. 180. Ok? Então, quando é do tipo SP, nós temos linear. Ok? Então, olha só, agora vamos analisar o composto aqui. Vou pegar um átomo de carbono, vou pegar esse aqui, ok? Olha só. Qual é a geometria? A trigonal plana. Trigonal plana. Agora, e o tipo de hibridação? Será que é sp3? Será que é sp2? Ou será que é sp? Quantas ligações o carbono precisa fazer? Precisa fazer 4, mas ele tem 3 saídas, então é sp2, né?
Tá certíssimo. O carbono é da família 4A, então ele faz 4 ligações. Se nós analisarmos aqui, eu vou pegar esse carbono aqui. Ele está fazendo 1, 2, 3. Está faltando uma ligação, não está? Uhum. Então, isso significa o quê? Que uma dessas ligações aqui é uma dupla. Certo? Ok? Então, todos esses carbonos aqui, dessa estrutura, estão fazendo 2 ligações simples e uma dupla para completar o octeto, certo? Então, qual seria a alternativa? Ó, a gente já viu aqui, ó, 2 simples e uma dupla. É do tipo SP. Tem 3 saídas, 3 menos 1, 2, SP2, certo? E a estrutura é trigonal plana. Qual é a? É a B. Muito bem. Tudo bem? Tudo bem, galerinha? Tudo. Dúvida? Não? Muito bem. Então, a gente vai parar por aqui hoje, mas na semana que vem a gente tem outro encontro. Tá? Na próxima semana nós teremos mais um fórum. Aí a gente termina a lista de 50 exercícios que eu preparei. Bem? Tá bom. Pro, você já fez o upload lá das aulas, dos ácidos e da base? Estou fazendo, Fabrício. Beleza. Vou terminar agora. Porque a hora que eu encerrei ainda não tinha. Ele leva um tempinho para colocar a aula no Extreme, tá? Mas eu já vou fazer, já mando para o senhor, tá bom? Beleza. Então tá bom, queridos. Então, olha só, por hoje é só, tá? E a gente se vê então, na próxima semana, tá bom? Tchau, pro. Tchau. Com Deus e até.